Salve Maria Santíssima, você vai estar talvez ouvindo um barulho aí do vizinho, né, do rádio ligado, mas vamos falar um pouquinho sobre Santo Tomás de Aquino, continuar falando do que nós estávamos comentando sobre ele ontem. Vamos lá, aqui é do livro, novo livro do professor Felipe Aquino, História da Igreja e Idade Média. São Tomás de Aquino foi aluno de Santo Alberto Magno no Estúdio Generale, dominicano de Colônia. Ele foi o maior dos escolásticos e um dos maiores intelectuais de todos os tempos. São Tomás nasceu em 1225 e morreu em 1274. Santo Tomás era filho do conde de Aquino. Nasceu num castelo de Roca Seca. Ele tinha o imperador Frederico Barba Roxa como tio e Frederico II como primo. Deixou a nobreza pelo amor à cruz de Cristo. Aos 6 anos de idade, como oblato em Monte Cassino, espantava os monges perguntando, né, quem é Deus? Aos 15 anos torna-se dominicano em Nápoles. Para a nobre família, era uma vergonha. Veio um Aquino mendicante, mas nada alterava seu desejo em ser dominicano. Estudou 6 anos em Paris e depois mais 2 anos em Colônia. O ambiente aqui é bem simples, né? A simplicidade não deve nos assustar, nem deve nos escandalizar, né? Deve nos atrair. Então não para de ouvir o vídeo pelo ambiente simples, tá bom? Estudou 6 anos em Paris e depois mais 2 anos em Colônia. Logo se tornou um professor atraente por ordem formal do Papa Alexandre IV. Tomás se tornava professor da Universidade de Paris, o Centro Mundial da Teologia, juntamente com São Boaventura, outro grande, né, mestre espiritual. Aos 18 anos, contrariando as vontades dos familiares, ingressou na Ordem dos Pregadores de São Domingos, em Paris. Ele, de aluno, passou a ser mestre de filosofia e teologia. Ensinou depois em Oviedo, Roma e Nápoles. Era gordo, contemplativo e devoto. Respeitava a todos e por todos era amado. Os colegas o chamavam de o boi mudo, porque estava sempre ruminando os pensamentos, numa espantosa calma e capacidade de silêncio. Porém, nas discussões, quando esse pesado boi se movia, esmagava com apenas 10 palavras os adversários. Santo Alberto, disse ele, sim, um boi mudo, mas eu vos garanto que há de mugir tão alto que abalará o universo inteiro. Talvez no outro vídeo eu fiz uma citação, não sei se eu errei, né? Não sei, tenho que rever o vídeo. Eu falei Santo Ambrósio. Santo Ambrósio é o tempo de Santo Agostinho, contemporâneo, né? Tem nada a ver com Santo Alberto Magno no sentido de tempo. Eu não sei se eu falei equivocado no outro vídeo, só caso eu tenha falado, só corrigindo, certo? Sim, um boi mudo, mas eu vos garanto que há de mugir tão alto que abalará o universo inteiro. Santo Tomás foi professor, escritor e conselheiro dos papas. Assistiu na corte pontifícia aos papas Alexandre IV, também Urbano IV, e Clemente IV, como teólogo oficial da Cúria Romana. Era, antes de tudo, um intelectual, imerso nos estudos. Seguidamente perdia a noção de tempo e de lugar quando se mergulhava nos estudos. Seus estudos foram proveitosos a todos. Sua norma era oferecer aos outros os frutos da contemplação. Santo Tomás foi professor, escritor e conselheiro dos papas. E teve muitos frutos esse auxílio, né? Seus escritos continuam um dos maiores monumentos da filosofia e da teologia católica. Tinha apenas 48 anos quando morreu no dia 7 de março de 1274, no mosteiro cisterciense de Fossa Nova. Estava de viagem para o concílio de Leão, convocado por Gregório X. Sua obra principal é a Suma Teológica. Trata-se de uma síntese da teologia. Quando queriam os milagres para canonizá-lo, o Papa João 22 disse: ele fez tantos milagres quantas proposições teológicas escreveu.
Papa Bento XVI proferiu longa catequese sobre Santo Tomás no período de 2 a 23 de julho de 2010, em audiência geral realizada na Praça São Pedro, no que se segue o seguinte discurso. A Igreja o chama de Doutor Comunis. O meu venerado predecessor Papa João Paulo II, na sua encíclica Fides et Ratio, ou seja, Fé e Razão, recordava que Santo Tomás foi sempre proposto pela Igreja como mestre de pensamento e modelo do modo reto de fazer teologia. Não surpreende que depois de Santo Agostinho, entre os escritores eclesiásticos mencionados no Catecismo da Igreja Católica, Santo Tomás seja citado mais do que todos os outros, por 61 vezes. Ele foi denominado também o Doutor Angélico, o Doctus Angelicus, Doutor Angélico, talvez pelas suas virtudes, de modo particular, pela sublimidade do pensamento e pureza de vida. Aqui já tem um motivo a mais, né? A mais. Eu colocava pelo símbolo, que ele foi cingido pelos anjos, e também pelo tratado que ele fez sobre os anjos. Aqui, nosso querido Papa Emérito coloca uma outra razão por ele ser chamado Doutor Angélico, pelas inúmeras virtudes que ele tinha. Tomás nasceu em Rocaseca, nos arredores de Aquino, perto da célebre abadia do Monte Cassino, aonde tinha sido enviado pelos seus pais para receber os primeiros elementos da sua instrução. Alguns anos mais tarde, transferiu para a capital do reino da Sicília, Nápoles, onde Frederico II tinha fundado uma prestigiosa universidade. Nela ensinava, sem os limites em vigor, o pensamento do filósofo grego Aristóteles, no qual o jovem Tomás foi introduzido. E de que intuiu imediatamente o grande valor. Mas, sobretudo nesses anos transcorridos em Nápoles, nasceu sua vocação dominicana. Com efeito, Tomás sentiu-se atraído pelo ideal do Oriente, fundado não muitos anos antes de São Domingos. Todavia, quando vestiu o hábito dominicano, a sua família opôs a esta escolha, e ele foi obrigado a deixar o convento e a transcorrer um pouco de tempo com a família. Que é um pouquinho da vida de São Tomás de Aquino. Depois a gente pode continuar mais um terceiro vídeo, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço para você. Obrigado por nos acompanhar pelas redes sociais. Eu tenho um canal chamado YouTube Oséias Oliveira. Você coloca Oséias Oliveira e vai lá, se inscreve no canal. Tem vários temas bem interessantes sobre sexualidade, castidade, tem sobre céu, inferno, purgatório, imagens, intercessão dos santos, vários assuntos desse tipo. Então um grande abraço. Iremos falar mais desse grande doutor angélico em outros momentos. Shalom.